Gente, bom dia. Tenho que falar com o microfone que está sendo gravada e a todos que estão aqui e os que vão ter a oportunidade de estar acompanhando de qualquer forma, né? A gente está abrindo então a audiência pública, agradecendo a presença de todos, né? A audiência pública da LDO. Quando a gente fala em LDO, você pauta a tua história, você pauta o teu porvir, né, em ações. Uma boa LDO, com certeza teremos um excelente orçamento, uma boa LDO em consonância com o PPA, ela nos traz segurança, né? E hoje aqui a gente faz esse primeiro momento da Secretaria de Planejamento. Queria agradecer a todos os servidores da Secretaria, o secretário Giovan, Kraus, Janice, Patrícia, né, que são um grupo pequeno, mas um grupo que tem conseguir trazer segurança orçamentária, segurança de planejamento para Rio Negro, né? Eu me sinto muito feliz em estar participando desse momento, sabendo que nós temos pontos e os principais. A gente sabe quando vai chegar a atingir esses objetivos, quando nós vamos consegui-los e como vamos fazê-los. E a LDO é um instrumento que vai abrir esse caminho, vai deixar esse caminho mais solidificado, um caminho mais pavimentado, né? Agradecendo a cada servidor aqui, vocês que estão aqui têm essa função de fazer com que isso aconteça. Ela pode ser uma excelente LDO, se ela não tiver aplicabilidade, nada vai acontecer nesse momento. Então, as diretrizes orçamentárias, é como você entende que vai ser o ano 2027. Ah, mas isso ainda é em abril? Sim, ainda é abril, porque nós temos uma lua a vencer em breve, né? Nós temos a consonância com o PPA que nós aprovamos o ano passado. Então, é o motivo de estarmos aqui trazendo esse dia especial. Saudar cada secretário, cada secretária aqui, os servidores com mais carreira, né, com 30 e poucos anos de serviço, mas acabei de falar com um menino ali, apenas com dias de prefeitura. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo à prefeitura, seja bem-vindo a esse momento. Estamos sempre, hoje estamos aqui nesse número de pessoas, mas o nosso objetivo são, como eu falo sempre, as 32 mil pessoas de Rio Negro. Então, faço essa abertura, passo para o Giovan, secretário de Planejamento, para que continue tecnicamente o que temos que deliberar hoje, o que temos que entender hoje e explicar à população de Rio Negro. Muito obrigado, prefeito. Bom dia a todos. Agradecer aos secretários, Mayra da Saúde que se faz presente, a Lu da Assistência Social. Agradecer ao nosso assessor jurídico do gabinete, Jerusa, nossa controladora, nossa equipe do planejamento aqui, secretários Tati, Leandro, Felipe, Gradis, não esqueci nenhum secretário, servidores que estão aqui, e mais uma vez agradecer a equipe de planejamento, Janice, se faz presente, o Felipe, nosso contador, que foi o nosso primeiro contratado dessa leva de novos servidores, né, quase 300 servidores, e isso é algo que faz parte do planejamento, isso é algo que o prefeito fez questão de quando nós tivemos a homologação do concurso público. O nosso secretário de administração, Felipe, foi chamado do gabinete lá e eu lembro que o prefeito falando que a prioridade que ele queria era que todos os processos que fossem possíveis troca do PSS pelo concursado fosse feito efetivamente, mesmo que não era um concurso que tinha obrigações, né, eram só vagas reservadas, mas o prefeito fez questão para que tornasse esse novo momento dentro da prefeitura. E é bacana quando a gente conversa com um servidor de muito tempo, como mesmo o prefeito falou, que eu acredito, olhando aqui todos vocês, talvez a nossa servidora de maior experiência é a Janete ou a Kelly, né? Das mais antigas. A Janete foi estagiária da Kelly. Então, com a Kelly, né, que desde o primeiro momento nosso na prefeitura tem nos auxiliado muito, e assim como eu conversei com o Gabriel, que é o servidor, que é da Cultura e Turismo, que veio das últimas levas ali. Então é muito bacana, é muito gratificante a gente ver os novos servidores também chegando e tendo
mistura aí, essa união junto com os antigos. Agradecer a Jennifer também, secretária do Meio Ambiente e Agricultura, que está ali. E a LDO é algo muito especial, vamos dizer assim, para nós, e agora eu falo como cargo político, porque o prefeito ele tem muitas ideias, o prefeito tem muitos sonhos, ele quer realizar aquilo que a população do dia a dia, que ele passou lá atrás, na época de campanha eleitoral. Só que para a gente conseguir dizer para o prefeito assim, prefeito, você vai realizar aquilo que você quer, eu preciso primeiro dar uma responsabilidade fiscal para ele. Eu tenho metas para cumprir, eu tenho obrigações que eu preciso cumprir, e eu não posso dizer assim, prefeito, vamos fazer tudo que está no papel e eu vou tirar da folha de pagamento do servidor. Prefeito, a gente vai fazer tudo que você quer fazer e eu vou dar uma pedalada lá no Iprerina e vou deixar ele sem receber e vamos empurrar para frente. Não posso, eu tenho que dizer, prefeito, a gente vai poder fazer o que o senhor quer, só que dentro do que o senhor quer a gente tem algumas obrigações. Então, a LDO nada mais é de dizer assim, prefeito, a gente tem obrigações legais, só que o nosso corpo técnico viu que a gente tem essas obrigações e tem tudo isso que a gente pode fazer. Então vamos junto? E aí a gente vai dizendo com o prefeito, vai dizendo, o prefeito vai sonhando aqui, vai sonhando ali, chama os secretários e até não só no meu nome, mas em nome de cada secretário aqui, agradecer ao prefeito pela liberdade que a gente tem para trabalhar, os sonhos que a gente tem para sonhar, porque é muito gratificante quando a gente chega numa mesa de colegiado e dividir com os outros servidores, que talvez às vezes não participam dessas reuniões, e o prefeito dizer para nós assim, me diga qual é o teu sonho, secretário, que a gente vai botar na lua para a gente executar no ano que vem. Isso é muito bacana, por quê? Porque a gente está o dia a dia com a população lá fora, a gente consegue também, na prática, conseguir atender. Porque talvez se eu vou lá na Procuradoria-Geral e digo assim, Leandro, qual que é o teu sonho para 2027? O Leandro talvez vai dizer, talvez ter mais alguém no corpo técnico, na parte jurídica, talvez, mas eu vou dizer assim para o Leandro, mas tem algum sonho? Talvez o Leandro vai dizer, eu participei de algumas reuniões e a gente tem as questões do REURB, que é um recurso que eu preciso ter, se a gente fizer, prefeito, junto com a Secretaria de Obras, todo um planejamento para a gente conseguir fazer essa parte da organização, então talvez o jurídico em si não vai atingir toda a cidade, mas um grupo de pessoas que já está esperando muito tempo junto da Procuradoria vai conseguir. Então, por isso que a LDO vem para dar essa base, essa garantia legal para que o PPA se una, faça essa ponte junto com o LOA e possa ser executado. Então, eu queria começar aqui. Essa é uma audiência pública, né? Pode passar o primeiro slide. E é o canal de participação direta do cidadão na gestão pública, conforme estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal. Nessa reunião, a comunidade pode sugerir melhorias e fiscalizar o orçamento do município, garantindo que os recursos sejam investidos onde realmente são necessários. A LDO define as prioridades do município para o ano seguinte e organiza como o orçamento deve ser estruturado para alcançá-las. Na prática, ela funciona como um roteiro para o gasto público, garantindo que o dinheiro seja investido de forma planejada e que a gestão financeira seja transparente para a comunidade. A LDO é composta por metas e prioridades da administração municipal, diretrizes para a elaboração e execução da LOA, normas para o controle de despesas com pessoal e encargos, regras para alterações orçamentárias e contingenciamentos, anexo de metas fiscais e riscos fiscais. Nós precisamos estabelecer algumas coisas com a LDO. Previsão de receitas e despesas, que esse é o principal nosso, né? Resultado primário e nominal esperado, limites para endividamento e gastos com pessoal, medidas para equilíbrio fiscal e cumprimento das obrigações legais. Essas metas garantem segurança jurídica, estabilidade administrativa e uso eficiente dos recursos públicos. A LOA, por sua vez, né, e depois do processo da LO, a gente entra na lei do orçamento anual, é o documento que especifica o dinheiro público que será gasto em cada setor durante o ano. Então, ela distribui as verbas, né, essenciais, como saúde e educação, que essas têm obrigações legais, né, índices, garantindo que a prefeitura siga exatamente o que foi planejado. É, na prática, o orçamento detalhado que garante que os gastos municipais não ultrapassem o limite previsto. A LDO seria mais fácil para a gente entender, mais palpável, né? Aquilo que vai criar uma regra para que a LOA não venha descumprir aquilo que está ali dentro desse regramento. Os instrumentos do planejamento. O PPA, que é onde a gente planeja tudo aquilo que a gente quer fazer nos próximos 4 anos. A LOA, que é essa ponte que vem orientar para que isso seja possível. E a LOA é onde a gente vai executar tudo aquilo que foi planejado, orientado, né? E que possa ser cumprido como políticas públicas e programadas de governo. E programas de governo.
O nosso orçamento para 2027 foi estipulado em R$ 233.357.1.856,83. E aqui a gente tem uma divisão. Eu vou falar rapidamente, né? São muitos itens. Eu pedi junto com o Felipe, a gente acabou finalizando, né? A gente colocou as principais, fez alguns comentários ali só para vocês terem uma ideia. Mas são muitas coisas que quando a gente abre todos essas linhas ali embaixo de impostos, taxas, contribuição de melhoria, são muitos itens. Se fosse colocar aqui, a gente passaria talvez meia hora lendo linha por linha, né? Mas aqui ele é agrupado, né? Então nós teríamos em impostos, né, resumidamente IPTU, ISS e ITBI, 27 milhões. Em taxas, né, lixo, expediente, dou exemplo, taxa de cemitério, 2.982.000. Contribuições de melhoria, 178 mil. Contribuições em geral, né, COSIP, Previdência, 8.960.000. Receita patrimonial, aluguel, rendimentos, investimentos, 24.715.000. Receita de serviços, a gente deu exemplo ali, o viveiro, né, que é algo que a gente... E tem outros serviços que a prefeitura presta para a comunidade, 139.000. Transferências correntes, aqui, federais e estaduais, 135.659.000. Outras receitas, que também são federais e estaduais, mas não entram nessas que são as normais ali, então elas vão dar uma média de 467 mil. Operação de crédito, por ano que vem, 18 milhões. E receitas do RPPS, que é aporte, taxa de administração, previdência, 15.098.000. Então, totalizando, né, mais de 233.357.000 reais, 856,83 centavos. Aqui a gente botou só uma ilustração, né, por cada item ali. Pode passar. A evolução da receita no nosso município. Em 2024, a gente tinha uma previsão de 163, foi arrecadado 184. Em 2025, no ano passado, a gente tinha uma previsão de 192, arrecadamos 225. Esse ano, a previsão até agora era 207 milhões e até agora a gente arrecadou mais, né, mais 55, então um valor bem expressivo, comparado com os outros anos já superou, dobrou o arrecadado, né, o excesso de 2024 e quase dobra o de 2025, então a gente arrecadou muito aqui, muitos convênios, né? Isso é algo que é exclusivamente conquista da parte política com o prefeito, junto com as secretárias de Estado, junto com o governador, junto com os programas, né, que a gente consegue. E para 2027, mais de 233 milhões. Pode passar. A aplicação dessa receita. Pessoal e encargos sociais, R$ 103.661.843,72. Juros e encargos da dívida, R$ 1.959.000. Outras despesas correntes, R$ 83.814.000. Investimentos, R$ 21.007.000. Amortização da dívida, R$ 3.322.000. E reserva de contingência, R$ 19.592.000. Aqui na reserva de contingência, fica junto todos os recursos do IPRERINE, né? E a partir do ano passado, a partir desse ano, na verdade, a gente fez uma conversa com a parte do planejamento e a gente está adotando para que o valor que antes da reserva de contingência era um valor mínimo irrisório, né, que a gente consiga todo ano planejar um aumento para que ele chegue num valor de aporte que seja, no mínimo, considerável. A gente conseguiu mais do que dobrar, né? 2025 estava 100 e a gente conseguiu colocar 250, né? Então é um valor que a gente vai subindo. O planejamento nosso é que todo ano a gente consiga subir um pouquinho para que ele seja um valor considerado. E algo que a gente pode sempre falar, né, do nosso contador, o Felipe, que veio para o corpo técnico junto com os nossos técnicos lá, Janice, que todas essas conversas, quando a gente tem, que são de cursos que acaba a Tati junto com a Fazenda nos passando, né? Porque junto com a Tati é muito bom, né? A gente mexer com dinheiro e falar, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Só que a gente sempre tem que ter essas responsabilidades, né? De entender que o valor da contingência daqui a pouco seja um valor não só irrisório, mas um valor realmente que, se precisa se usar, ele possa nos dar uma garantia. Então, isso são coisas que a gente vai construindo. Eu não consigo também do dia para a noite a gente sair de um valor que era 100 e já ir para 1 milhão, 2 milhões,
milhões ou 1% da receita, né? Mas que a gente vá conseguir pelo menos planejar para construir para chegar num valor que seja considerável. Pode passar. As despesas agora por órgão, né? A Câmara, 4.389.000. O gabinete do prefeito, 1.998.000. Procuradoria-Geral do Município, 2.694.000. Secretaria de Planejamento, 4.356.000. Secretaria de Administração, 6.252.000. Secretaria de Educação, 53.818.000. Secretaria de Cultura e Turismo, 2.282.000 reais. Secretaria de Esportes e Lazer, 1.557.000 reais. Secretaria dos Comércio, 1.392.000 reais. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, 6.979.000 reais. Secretaria Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Saúde, 48.816.000 reais. Assistência Social, 5.279.000 reais. Secretaria Municipal de Obras, 30.665.000 reais. Desconcentração Territorial, 1.760.000 reais. Instituto de Previdência dos Servidores, 39.552.000 reais. Secretaria da Fazenda, 21.175.000 reais. E o Controle Interno, 395.879,12 centavos. Já que foi o menor, Jerusa, vou ler inteiro ali. Próxima tela. Aqui os nossos índices obrigatórios, né, constitucionais. Então, hoje nós temos na educação 28,10%, nós temos na saúde 33,29% e despesas com o pessoal 47,24%. E aqui é um índice que eu vou destacar, que a gente tem que ter muito zelo, muita responsabilidade, que é o índice com o pessoal, porque a gente passou agora, né, publicamente aí nos jornais aí nacionais, uma cidade, né, que é muito perto de nós, aqui Corupá, praticamente num raio de 100 quilômetros, que teve esse problema, né, gastou mais de 52%, foi obrigado a mandar, começou com 25% dos comissionados embora, e teve uma série de demissões que precisa fazer, uma série de cortes, e na verdade um erro desse, né, por mais que é um erro de sistema, né, que eles alegaram lá que tiveram um problema, mas é que quem vai sofrer no final é a população lá fora, porque existem alguns cortes que acabam depois sendo, né, no atendimento ao município, né, então é uma responsabilidade muito grande. Logo depois que a gente soube dessa informação, a gente fez uma reunião rápida com a Tati, ele fez uma conversa, e uma informação que a Tati nos trouxe, e às vezes as pessoas falam assim, mas aquela continha muitas vezes alguém já ouviu assim, fez aquela continha no papel do pão, mas a Tati falou que os nossos contadores têm uma responsabilidade muito grande, eles chegam até a fazer algumas contas manuais, para que não confiem só no sistema, para que o sistema às vezes possa cometer algum erro, como foi lá, e daqui a pouco responsabiliza uma cidade inteira, né? Então, os nossos contadores têm essa responsabilidade, eles acabam fazendo essas contas, né? Tirar a prova real manual para que não tenha uma surpresa. Próxima tela. Alguns investimentos previstos, né? Ampliações e reformas nas UBSs e Academia de Saúde, na educação, ampliações e reformas nas escolas, né? A secretária Vera tem uma série de compromissos que ela precisa fazer e para melhor atender a nossa demanda, né? E dentro de obras, né? Pavimentações, construção e reabilitação de praça. É óbvio que a gente tem muito mais coisa que daí é detalhado na LOA. Aqui, como a LDO é uma coisa mais abrangente, né? Mais de recursos financeiros e metas, a gente só botou algumas para exemplificar, né? Próximo, participação popular. A participação da população é fundamental na construção do orçamento municipal. É por meio dela que a prefeitura conhece melhor as necessidades reais da comunidade e pode definir as prioridades mais alinhadas com o interesse público. Todos os cidadãos podem contribuir com sugestões, opiniões e demandas, ajudando a tornar a gestão mais transparente, democrática e eficiente. Como que a população, aqueles que nos acompanham através das redes sociais, ou até o Ever vai jogar depois, né, para toda a imprensa, né, para poder participar e divulgar a nossa ação aqui, como que eles podem ajudar mandando essas demandas, né, e serem encaminhadas? Pode ser via o e-mail da ceplan@rionegro.pr.gov.br,
Então, vou repetir, ceplan@rionegro.pr.gov.br. Aqueles que têm o cadastro, né, no site da prefeitura podem também fazer via processo digital, mandando para a Secretaria de Planejamento ou para o próprio gabinete do prefeito, que o gabinete do prefeito acaba recebendo as demandas e encaminhando depois para a Secretaria de Planejamento. Então, todos aqueles que tiverem demandas e quiserem encaminhar, podem mandar pelo ceplan@rionegro.pr.gov.br. Agora é o momento que a gente abre para debate, caso alguém, né, tenha alguma dúvida, tenha alguma pergunta, junto com os secretários que estão aqui presentes, a gente pode tirar essas dúvidas, junto com a equipe técnica do planejamento, a gente também pode tirar essas dúvidas. E talvez você que está nos assistindo, né, online, ou você que está assistindo de forma que foi gravado, né, então assistindo posteriormente essa reunião, você pode também tá mandando alguma dúvida tua, às vezes não tem uma demanda, mas tem uma dúvida a respeito de alguma coisa, a respeito da operação de crédito, a respeito das metas fiscais, das obrigações, né, os índices, você pode mandar também através do e-mail, ou a gente vai deixar a palavra aberta alguns minutos aí, se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade, enquanto isso vou tomar uma água aqui. Achei que o Rodrigo ia fazer uma pergunta, mas ele só veio elogiar, disse que ficou muito bom meu penteado. Obrigado, Rodrigo. O Rodrigo veio fazer um comentário, até vou fazer esse para ficar registrado no vídeo, que é a respeito que eu não estou aparecendo. Mas o intuito mesmo é que a tela fique bem projetada para que as pessoas, quando assistirem. É bom que eu apareça mais magro. É. Então, obrigado, Rodrigo. Alguém tem alguma dúvida que a gente leva o microfone até vocês? Não? Pode passar, Eric. Próximos passos, né? Nós temos análise das demandas que vão ser sugeridas, né? Através de protocolo, e através de um protocolo a gente encaminha o projeto de lei municipal à Câmara. A LDO, até o dia 15 de abril, ela é obrigatoriamente, nós temos que o Executivo enviar ela, então, para a Câmara de Vereadores. Então, a gente encerra ela depois da audiência, faz toda essa parte burocrática dentro da Secretaria de Planejamento, e a gente envia ela para a Câmara de Vereadores. E a Câmara de Vereadores tem até o final da primeira sessão legislativa, isso que é até o dia 17 de julho, para aprovar a LDO. E durante todo esse período, enquanto a LDO tramita lá e retorna, a equipe de planejamento acaba recebendo essas demandas e já trabalhando em cima da LOA, que é detalhamento, né? Toda a secretaria. A gente pega aquela secretaria, abre todos, detalha ela inteira e vai mudando. Acontece, às vezes, e esse até é algo que dentro do dia a dia da prefeitura é comum, estava conversando com a Mayra e com a Janete agora na área da saúde, algumas ações recebem alguns recursos inesperados. Nós estávamos conversando ali agora e a gente recebeu de um deputado, vai receber uma emenda através de um vereador. Isso não está no nosso orçamento, isso a gente precisa fazer a abertura. Como a gente está nessa confecção da LOA, se esse recurso chegar para o ano que vem, eles vão dizer, vocês já se programem, porque vai chegar nessa. Se eu não tenho a dotação, a gente tem que até fazer a criação dessa dotação. Quando chega no ano, a gente precisa mandar para a Câmara de Vereadores para aprovar essa chegada desse recurso, né? Então, são atos que acabam acontecendo, às vezes não estava previsto para algo, mas como a gente recebe um dinheiro de uma parceria, a gente às vezes consegue realizar alguma coisa que o próprio prefeito, às vezes a comunidade já tinha sugerido, um vereador já tinha feito a sugestão, mas como não tinha um orçamento, a gente consegue fazer com essas parcerias desses orçamentos que acabam vendo, ou através de convênios que são buscados durante o ano, ou através das parcerias das emendas que vêm dos deputados, né? Deliberação, votação e aprovação pelo Poder Legislativo, vigência, sanção e promulgação pelo chefe do Poder Executivo. Próximo. Então era isso. Essa foi a nossa reunião da LOA, né, a nossa audiência, da LDO, a nossa audiência pública. Nosso próximo passo vai ser a LOA. Eu quero agradecer mais uma vez todos aqueles que vieram aqui presencialmente participar deste evento, agradecer a equipe da mídia que nos auxiliou, que esse evento também está sendo gravado, vai ficar no YouTube, né, para aqueles que não puderam vir poder assistir. Então, confirmando mais uma vez, Eric, só bota na tela lá novamente a parte do e-mail, para que você que tem alguma dúvida, alguma sugestão, você pode mandar pelo e-mail que é ceplan,
rionegro.pr.gov.br. Agradeço mais uma vez a equipe do planejamento pela confecção de todo o material aí, por estar em cima desse assunto, não apenas só por ser obrigatório, mas com tanta responsabilidade como vocês têm conduzindo, pela atenção que vocês têm dado a todos os financeiros das secretarias nas demandas que precisam e não só nas confecções dos projetos aí que tem que fazer alteração suplementar, seja via decreto ou via projeto de lei, mas por todo o trabalho que vocês têm feito. E eu gostaria de chamar o prefeito para encerrar aqui agora. Muito obrigado mais uma vez. Muito bem. Obrigado. Então, citar o vereador Giovanni, né, brilhantando o evento também, a professora Vera também chegou um pouquinho após. Então, essa apresentação nos coloca, né, o início, né, desse momento de planejarmos 2027. Então, 2027 está logo ali, né, então a gente tem essa obrigação legal, né, de colocar a LDO, expor a LDO, né, aqui fisicamente, tanto nas redes. Alguns pontos a serem destacados. Um orçamento encorpado para 2027, 233 milhões. Ali aparecem os 18 milhões que são investimentos de operação de crédito, 12 milhões esse ano, 18 milhões o ano que vem, por isso que aparece 18 ali. E também sei que nós temos um compromisso e eu quero chegar nisso, Lu. Eu quero chegar num percentual por secretaria. Né? Quando a gente colocar 3% na assistência social do orçamento, a gente pula. Quando a gente colocar 2% em algumas secretarias, a gente pula para um outro patamar. Isso vira uma política pública mais palpável. Né? Alguns destaques ali que foram elencadas já, a questão dos impostos estaduais e municipais. Eles incorporam para 2027. Existe uma retração ainda de IPVA, né, Tati? Mas existem os outros circulam e os outros impostos somam um valor financeiro bem acima do percentual para 2027. Isso demonstra o quê? Né, que a economia municipal gira, a economia municipal consegue reagir, mesmo devido, né, a aumentos de combustíveis e tudo mais. A gente tem uma previsão e executa 2026 já com um superávit bem importante. Né? Então, isso deixa a gente tranquilo. E aos servidores aqui, a gente também coloca a certeza de que o que foi traçado, né, para plano de cargos e salários, para os novos avanços, estão garantidos através de orçamento e de percentual de folha. Né? Então, isso mostra, a LOA vai mostrar, mas a LDO já sinaliza que em 27 nós podemos seguir num caminho muito apropriado também para esses lados. Agora, nós precisamos transformar esses números, transformar tudo que as opiniões, sugestões em ações. Eu sempre bato isso e a minha equipe sabe disso, que os 28% da educação tem que se transformar nos nossos 3.600 alunos. Os 33% da saúde nos 32 mil pessoas de Rio Negro. É esse que é o link que a LDO mostra para 2027. É fazer com que o orçamento de cada secretaria, os 5 milhões de assistência, cada secretaria, façam a diferença lá na ponta. Os números mostram algo muito saudável, muito bom. Agora, a ponta que vai responder a cada ação, a cada momento, a cada que inicia hoje através dessa importante LDO. Parabéns, Secretaria de Planejamento, parabéns aos servidores da Secretaria e ao conjunto, né, ao conjunto que nós estamos aqui pensando exclusivamente em Rio Negro. Né? Temos um ano de 2026 com muita coisa. Daqui me deparei ontem com a notícia, não é a notícia, né, mas com o fato que faltam 60 dias para uma Copa do Mundo, né? E parece que quando a gente via mais isso. O desafio aqui, quem quiser cravar, quem são os 11 titulares hoje? Não vale dizer Roberto Carlos e Ronaldo que já se aposentaram. Mas hoje a gente não sabe. Eu não sei. Né? Mas só que tem, enquanto isso, uma LDO, tem uma LOA, tem uma eleição, né, que vai balizar muito do que está aqui, vai balizar através de uma eleição há poucos meses. Então, um momento que nós estamos aqui discutindo isso muito importante. Agora envia-se à Câmara de Vereadores
né, para que também faça a sua análise, os seus pareceres, o seu entendimento e a sua votação, para que logo sim seja colocado os 233 milhões de orçamento, aí sim, em cada lugar, em cada momento, para estarmos pensando nos 32 mil habitantes de Rio Negro. Então, deixo aqui, encerramos essa transmissão, né, com esse momento. E reitero também, esse canal, mas o canal do município de Rio Negro também, através de processo digital e através de conversas, através de estarmos dialogando sobre essa peça orçamentária, o início de tudo. A LDO eu classifico como o início de tudo. Então, 2027 começa financeiramente, orçamentariamente e planejando, né, o melhor 2027 para o nosso cidadão rionegrense. Com isso, uma salva de palmas a todos que estiveram aqui e encerramos essa presente sessão.